Olá! Você tem diabetes e sente queimação nos pés? Você descobre o pé à noite e ele queima como brasa? Dormências nas mãos, fraqueza muscular, dores pelo corpo, problemas de digestão, que pode ser ou diarreia ou constipação, sensação de choque elétrico nos membros ou suas mãos e pés ficam frios? Pois é, tudo isso pode ser sintomas de neuropatia diabética, que é uma das complicações mais frequentes do diabetes. E nesse vídeo eu vou falar das 7 vitaminas obrigatórias para diabéticos e pré-diabéticos que poderiam ajudar nesses seus sintomas e poderiam melhorar sua qualidade de vida. Porque realmente a neuropatia diabética é muito incômoda e cerca de 50% dos pacientes, tanto com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, possuem algum grau de neuropatia. Então, se você tem diabetes ou pré-diabetes, esse assunto é muito importante para você. Você vai aprender muita coisa que pouca gente fala. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também, espalhe esse conhecimento para seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar, então compartilha aí. E me conta, você tem diabetes ou pré-diabetes? Controla bem sua glicemia e mesmo assim vem tendo alguns desses sintomas? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! O diabetes, na grande maioria das vezes, é uma doença silenciosa. Muita gente não sabe que é diabético. No Brasil, quase metade dos diabéticos, 4 em cada 10, desconhecem que tem a doença. Mais ou menos 13 milhões de brasileiros são diabéticos, sendo que mais ou menos 1 milhão é diabético do tipo 1 e 12 milhões são diabéticos do tipo 2. E mais de 40 milhões de brasileiros são pré-diabéticos, ou seja, tem uma glicemia mais alta que o normal e se não se cuidarem podem se tornar diabéticos. Então você pode me perguntar, se a diabetes, na grande maioria das vezes silenciosa, por que você deve saber que é diabético ou pré-diabético e tentar controlar bem ou mesmo reverter a doença? Simplesmente porque o diabetes vai atacar seu corpo, vai te dar complicações. Algumas das complicações do diabetes são maior risco de infecções graves, incluindo sepse, aumento de doenças cardiovasculares como infartos, derrames e amputações, riscos de hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue, problemas renais. O diabetes é a maior causa de insuficiência renal terminal, aquela que precisa de hemodiálise para sobreviver. E também a neuropatia diabética, que é a destruição dos nervos periféricos. A gente sabe que a neuropatia diabética pode afetar até metade dos diabéticos, ou seja, no Brasil quase 7 milhões de brasileiros têm neuropatia diabética. E a neuropatia diabética pode ser bastante dolorosa e incapacitante. Uma das maneiras mais eficazes para prevenir a neuropatia diabética ou estancar a progressão é ter um controle rígido, adequado de seus níveis de açúcar no sangue e ter uma vida saudável, dormir bem, fazer exercícios, comer direito. Mas tem algumas pessoas que mesmo fazendo tudo certo, estando tudo controlado, ainda podem ter neuropatia diabética. E também tem aquelas pessoas que simplesmente não conseguem controlar a glicose e querem evitar uma neuropatia diabética. É aqui que as vitaminas e antioxidantes podem melhorar a saúde do diabético. Elas poderão evitar uma neuropatia ou mesmo tentar reverter para que tenham menos dores, queimações, câimbras e os demais sintomas. Então, quais as 7 vitaminas, minerais e antioxidantes que são obrigatórios para você que é pré-diabético ou diabético? Vitamina número 7, vitamina B12. Estudos recentes revelaram uma tendência preocupante entre os pacientes com diabetes. Eles mostraram que houve um aumento alarmante no número de pessoas com diabetes que estão deficientes de B12. E qual é o culpado? Simplesmente o principal remédio utilizado para diabetes tipo 2, que é a metformina. Eu fiz um vídeo sobre metformina, então não precisa trocá-lo. Assista o vídeo e você vai entender que ele traz bastantes benefícios. A prevalência varia de um pouco mais de 5% a impressionantes 33%. Então, se você é diabético, está na hora de prestar mais atenção nos seus níveis de vitamina B12. A vitamina B12 é uma das principais vitaminas para o funcionamento do nosso sistema nervoso, sendo necessária para a formação e manutenção dos nervos. Mas também é importante na produção de glóbulos vermelhos, então evita anemia e síntese de DNA. A vitamina B12 também ajuda a transformar alimentos em energia, pode baixar a homocisteína, que é um marcador de risco cardíaco. E a carência de B12, além da metformina,
Pode ter a ver com a idade, gastrite autoimune, falta de fator intrínseco, ou para aquela pessoa que fez cirurgia bariátrica, ou pessoas vegetarianas e veganas a longo prazo, já que as principais fontes de B12 são as carnes, laticínios como iogurte, ovos, alguns tipos de algas e comidas fermentadas. Se você tem alguns desses fatores de risco, toma metformina, fez bariátrica, você pode estar imaginando quais são os sintomas de carência de B12. Primeiro sintoma, aqueles sintomas de anemia, como fadiga, fraqueza, falta de energia. A carência de B12 pode levar a anemia megaloblástica, mas também a problemas relacionados com nervos, como queimação e dormência em mãos, em pés, fraqueza muscular, falta de equilíbrio, perda de coordenação, confusão mental, irritabilidade, depressão, ansiedade e pode levar até a demência. Por isso, se você for diabético, é importantíssimo que você saiba os níveis de sua vitamina B12 e se estiverem baixos, suplemente. Sublingual, oral ou mesmo, para quem tem problemas de absorção, injeção intramuscular. Vitamina número 6, vitamina B1. A vitamina B1 é conhecida como tiamina. A deficiência de B1 foi ligada, a princípio, naquelas pessoas com alcoolismo. Mas, em pessoas com diabetes, ela é mais prevalente que na população geral. Especialmente pelo consumo de alimentos refinados, como pão, arroz, que são pobres em tiamina. Além disso, devido a problemas de absorção e uso de diuréticos, principalmente no diabético hipertenso. Níveis muito baixos de tiamina podem levar a beriberi, que causa perda de apetite, fraqueza muscular, queimação dos pés. E a tiamina também é crucial no metabolismo da glicose e na produção de energia. Desempenha um papel na condução de impulsos nervosos. Então a deficiência de tiamina pode levar a problemas nervosos, fadiga, fraqueza muscular, até problemas cardíacos. Onde encontramos a vitamina B1 de forma natural? Feijões, lentilha, ervilhas, sementes de girassol, carne de porco, peixes, iogurtes. Mas espera um pouquinho. Existe uma forma sintética de tiamina, que é a benfotiamina, que é mais facilmente absorvida pelo organismo por ela ser lipossolúvel. As vitaminas do complexo B normalmente são hidrossolúveis. Então, por ela ser lipossolúvel, ela pode atingir níveis mais elevados nos tecidos onde ela é necessária, como nos nervos, nos músculos, no cérebro. Vários estudos europeus mostraram benefícios da benfotiamina em pacientes diabéticos. Quais foram eles? Um dos principais é a proteção contra danos nos nervos. Se você está tentando ao máximo controlar a sua glicemia, mas mesmo assim ela não entrou na faixa, a benfotiamina pode ajudar a proteger os nervos do dano causado pelo açúcar elevado no sangue, reduzindo seu risco de neuropatia diabética. Claro, é muito importante você deixar sua glicemia na faixa. Ela também pode ajudar a reduzir a inflamação que está associada à obesidade, à diabetes, pode diminuir o risco de problemas renais, tem estudos mostrando redução de microalbuminúria em pacientes com uso de benfotiamina. Além disso, a benfotiamina pode prevenir doenças cardiovasculares em pessoas com diabetes, reduzindo a formação de AGEs, que são os produtos finais da glicação avançada, que são formados quando os açúcares reagem com proteínas ou gorduras que têm efeitos negativos na saúde e também causam envelhecimento. Então, a vitamina B1, sobretudo sob a forma de benfotiamina, é bem interessante em pacientes diabéticos e nos Estados Unidos a benfotiamina é vendida em forma de suplementos alimentares. Vitamina número 5, a vitamina B6. A vitamina B6 ou piridoxina é importante nos pacientes diabéticos por vários motivos. Ajuda na função imunológica, então pode reduzir o risco de infecções dos diabéticos, na saúde do cérebro e dos nervos, podendo ajudar a prevenir e mesmo tratar a neuropatia diabética. Tem a ver com o metabolismo de carboidratos, ajudando a convertê-los em glicose. E a vitamina B6 pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. Onde podemos encontrar a vitamina B6? Folhas verdes escuras, bananas, mamões, laranjas, grão de bico, peixes e aves, além de nozes e sementes. E essa vitamina normalmente não é necessária suplementar, porque a dieta bem equilibrada consegue suprir suas necessidades de vitamina B6. Vitamina número 4, vitamina D. A falta de vitamina D é muito comum na população em geral e não é diferente nos diabéticos. Vitamina D é um marcador de saúde. Se você sai para andar de bicicleta, rega o seu jardim, sai para caminhar com o seu cachorro, seus níveis de vitamina D devem estar altos, porque a luz solar é a melhor fonte de vitamina D. Mas se você fica preso em casa ou no trabalho e mal vê um solzinho, provavelmente seus níveis estarão baixos. E para o diabético, a vitamina D é muito importante. Ela ajuda na regulação da glicemia, melhorando a sensibilidade à insulina, ajuda o seu sistema imunológico. Sabemos que o diabético tem um sistema imunológico mais debilitado, sendo mais suscetíveis a infecções.
E pode ajudar na sua saúde óssea e também saúde mental, porque quem pega pouco sol tem mais risco de ter depressão e ansiedade. E para os nervos? Ela pode proteger contra os danos de inflamação e oxidação e pode afetar a produção e liberação dos neurotransmissores. Por isso que tem a ver com depressão e ansiedade. Além disso, modula a inflamação, prevenindo neuropatia diabética. E também a falta de vitamina D pode afetar a formação e manutenção da mielina. Além da luz solar, quais as outras fontes? Ovos, peixes gordurosos e leite fortificado. Mas se estiver muito baixo os seus níveis, você deve suplementar a vitamina D. E claro, tentar tomar um pouquinho mais de sol. Vitamina número 3, vitamina C. A vitamina C é um antioxidante, combate radicais livres que podem danificar suas células cerebrais e seus nervos. Além disso, a vitamina C pode ajudar na sua imunidade, na cicatrização de feridas, pois ajuda a formação do tecido cicatricial, ajuda também na saúde ocular, ajudando a prevenir ou retardar a retinopatia diabética. E a outra vitamina que você não precisa comprar, pode sair da sua dieta. Alguns alimentos ricos em vitamina C incluem frutas cítricas, então laranja, limão, tangerina, também morangos, kiwi, goiaba, acerola. Outras fontes, tomate, pimentão vermelho, ora pronobis, brócolis. Coma melhor e você estará ingerindo vitamina C suficiente. Vitamina número 2, na verdade é um mineral, o magnésio. O magnésio é muito importante para o diabético. Ele pode ajudar a regular a glicemia, já que pode melhorar a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose. Ele também pode ajudar o sistema imunológico na sua saúde óssea e cardiovascular. O magnésio também pode aumentar a densidade das suas sinapses, então seus neurônios podem se comunicar melhor e também pode melhorar a memória de curto e longo prazo e reduzir o risco de perda de memória relacionada à idade. E sabemos que o diabetes aumenta o risco de problemas de memória. Você pode encontrar magnésio na dieta? Sim, nos vegetais de folhas escuras, como espinafre, grãos integrais, como arroz integral, feijões, lentilhas, bananas, iogurte, abacate, amêndoas. Mas os pesquisadores do MIT descobriram e patentearam o magnésio L-treonato, que, como eu falei em outro vídeo, chega ao cérebro mais rápido, podendo melhorar a memória e até reverter o envelhecimento cerebral em alguns casos. E minha vitamina número 1, que também não é vitamina, e sim um antioxidante, o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico é um antioxidante que traz vários benefícios para quem tem diabetes. Tem outros nomes, ácido tióico, então o tioctacide. Ele age no metabolismo da glicose, na redução do estresse oxidativo, neutralizando os radicais livres que podem danificar as células e os tecidos. O ácido alfa-lipoico também pode ajudar na regulação da glicemia, melhorando a sensibilidade à insulina e até podendo ajudar no controle da glicose. Pode melhorar a função vascular e principalmente na proteção dos nervos. Ele ajuda a prevenir e retardar a progressão da neuropatia diabética. Tanto que eu prescrevo bastante, especialmente naquelas pessoas que já têm uma queimação nos pés. Falam, nossa, meu pé está queimando, não consigo dormir, parece que está em uma brasa. O ácido alfa-lipoico melhora muito. Nesses casos, a dose é 600 mg pela manhã. E também tem que avisar que o xixi sai fedido, mas depois vai melhorando ao decorrer do dia. Pô, doutor, pensei que você ia falar do melão de São Caetano, o bitter melon, o melão amargo. Eu sei que você pode comprá-lo em forma de suplementos, mas na verdade ela é uma fruta que é consumida no Japão, Índia, China. Se você ler o livro Blue Zones, que fala sobre os centenários, o que chama a atenção é que quando o autor ia entrevistar os centenários de Okinawa, ele sempre tinha uma árvore de melão São Caetano no jardim da sua casa. E sempre convidavam o autor a comer o bitter melon, que ele não gostava nem um pouco. Sério, cheguei a pensar que talvez comer esse tipo de melão fosse o diferencial para passar dos 100 anos. Mas para diabetes, tem alguns estudos que indicam que talvez o melão de São Caetano possa ajudar no diabetes. Mas os estudos são pequenos, 100 pacientes, 70 pacientes, que mostraram que pode ajudar a melhorar a glicemia HB glicada, até ajudar a reduzir a gordura no fígado. Mas eu acho mais interessante plantar a árvore e comer do fruto, ao invés de suplementar com cápsulas, porque realmente eu sou a favor de obter nossas vitaminas e minerais dos alimentos que ingerimos e não suplementar. E claro, se você está suplementando, é importante conversar com seu médico para que ele oriente sobre a dosagem ideal ou se interage com algum remédio que você já toma, ou você tem alguma complicação que esse suplemento pode não ser interessante.
E muito importante, o diabético tem que ter seus níveis de glicemia, HB glicada na faixa para evitar as complicações. E não só isso, colesterol na faixa, pressão na faixa, fazer exercício, se hidratar, dormir bem e fazer amizades. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre Parkinson. Você sabia que tem um produto de limpeza comum que pode aumentar até 500% o seu risco de doença de Parkinson? E meu vídeo sobre os 5 passos para vencer a gordura da barriga, comprovados pela ciência. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.